Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos começar a nossa atividade falando sobre olhar, sentir e pensar. Esse conteúdo está presente lá na página 6 da nossa apostila. E ele nos faz refletir sobre tudo que há à nossa volta, de como são os nossos sentimentos dependendo do nosso humor. Nós sabemos que todo mundo que está à nossa volta, o mundo que nos cerca, e até o nosso mundo interior, são feitos de coisas que mostram ou não, que se mostram ou não a cada momento, como em uma brincadeira de esconde-esconde. Por isso, um olhar é como uma janela que se abre para fora ou para dentro, revelando algo para ser observado, sentido ou compreendido. Ao abrirmos os nossos olhares ou as nossas janelas para um mesmo objeto, cada um deles mostra algo diferente. Afinal, cada olhar pode despertar distintas sensações. Vocês concordam? Dependendo de como nós olharmos, nós poderemos observar o mesmo objeto de maneiras diferentes, termos sentimentos diferentes ao olhar para uma mesma paisagem, para lembrar algo que nos aconteceu, pensamentos, como nessas imagens aqui. Será que é possível se sentir feliz ao contemplar uma bela paisagem? Vocês acham? Será que uma bela paisagem ela traz felicidade? Para uma pessoa que está feliz e para uma pessoa que está triste? Olhe essa lembrança, que linda! Observar algo pode despertar lembranças e saudades? Olha esse senhorzinho aqui lembrando como era legal brincar na balança. Ele tem uma memória de infância. Ou ainda, quando olhamos ao nosso redor, quantos pensamentos podem surgir? Ao observar um monte de coisas desse mundo frenético que está ao nosso redor, quantos pensamentos nós podemos ter? Da mesma forma, nossos sentimentos, pensamentos e lembranças, elas também influenciam no nosso olhar. Quando se está triste, aquilo que se olha pode parecer menos interessante? Por exemplo, eu adoro a chuva. Será que quando eu estou triste, eu consigo observar a chuva com o mesmo olhar de adoração, com a mesma admiração? Ou será que esse sentimento de tristeza influencia no meu olhar? E quando você está feliz, não parece que tudo fica mais belo? Tudo fica mais colorido? Parece que o mundo tem até mais cores. Lá na seção Organize Ideias, da página 7, pede para vocês desenharem um balão de pensamento. Podem desenhar e colar no caderno de filosofia mesmo, nem precisa desenhar e recortar. Podem só desenhar o balãozinho, mas como vocês estão em casa, vocês precisarão de muitos balões, porque nós colocaremos esses balões em uma tabela. Vocês terão que usar critérios, fazer relações para separar essas palavras. Por exemplo, desenhe um balão de pensamento e vocês vão escrever uma palavra que esteja ligada à sua compreensão sobre o olhar. O que vocês entendem e compreendem sobre o olhar? Por exemplo, eu posso dizer que o olhar é admirar. Então, eu posso dizer que o olhar é admirar. Então, se o olhar é admirar, isso, estabelecendo um critério, ele é um sentimento, uma emoção. Então, se o olhar ele é admirador, nós vamos classificá-lo aqui em sentimentos e emoções. E se eu fosse dar uma qualidade para esse olhar, eu poderia dizer que o olhar ele é belo, dar um adjetivo, ou o olhar é curioso. Posso dizer também que o olhar é esplêndido. Porque ele nos permite visualizar e ver coisas
belas. Mas vocês escolherão quais as palavras vocês irão fazer e irão colocá-las aqui em critérios. Podem colocar mais colunas também aqui, ok? Então, nossos olhares e as nossas percepções são orientadas por interesses e conhecimentos, experiências e preferências que nos ajudam a organizar nosso pensamento com base naquilo que observamos e percebemos. Por exemplo, como nós vamos estabelecer relações? Quando observamos letras, é possível organizá-las por semelhanças e diferenças. Também podemos uni-las para formar conjuntos de vogais, consoantes, um alfabeto ou ainda palavras. Além disso, podemos juntar palavras para compor uma frase e juntar frases para construir um texto que expresse algumas ideias. Esse tipo de aproximação depende de certas razões, pressupostos e critérios e recebe o nome de relação. Para compreender melhor o significado de relação, imagine uma ponte. Depois disso, pense como as pontes aproximam e ligam coisas ou lugares diferentes e distantes entre si. Essa imagem pode ajudá-la a descobrir que relacionar é como construir pontes entre coisas, pessoas e olhares, saberes, lembranças, ideias e pensamentos. Então, fazer relações é olhar para algo, cada um ter uma percepção diferente e poder fazer uma relação entre elas, poder classificá-las, poder relacioná-las. Então, agora, lá na página 8, que ficará de tarefinha para vocês, vocês irão fazer uma experiência com os familiares de vocês. Vão escolher, lá da página anterior, um conjunto de palavras que vocês utilizaram lá, estabeleceram algum critério entre elas. E daí vocês irão escrever essas palavras aqui. Por exemplo, eu escolhi um conjunto de palavras que expressam sentimentos. Então, eu vou colocar aqui o olhar. Ele é admirador. Posso dizer também que o olhar, ele é atencioso. Posso dizer que o olhar, ele traz lembranças, memórias boas. Entre outras coisas que vocês podem escrever. Você colocou muito perto aqui. Memórias boas. E qual é a relação percebida entre essas palavras aqui? Então, elas são sentimentos. Aí vocês irão perguntar para um familiar qual palavra mais eles poderiam acrescentar a esse conjunto de palavras que vocês terão escolhido aí na casa de vocês. Que palavras poderão ser acrescentadas a esse conjunto de palavras? E depois vão responder a questão 3. Se a pessoa entrevistada fez você pensar em algo diferente do que havia pensado antes. E vão explicar a resposta de vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, meus queridos!